Hoje eu quero falar sobre a essência da igreja. Porque muitas vezes a gente está na igreja, mas por não entender a essência do que é ser igreja, estamos numa organização, mas ainda não nos tornamos parte de um organismo. É possível você estar numa organização, fazer parte de uma instituição, mas ainda não fazer parte do corpo. Para fazer parte do corpo não significa que você está debaixo de toda uma lei e regras de usos e costumes estabelecidas por algum homem que fundou alguma denominação em algum momento da história. Não, vai muito além disso. Você, a partir do momento que entregou a tua vida para Jesus, foi enxertado no corpo vivo. Ele é a cabeça e nós somos os membros, e ajustados fazemos parte da multiforme graça de Deus, andando pelas ruas da cidade. Você está comigo? Diga amém. E eu quero utilizar um texto base hoje, Mateus 28, 18, eu queria por favor que você não se distraísse. Talvez alguns vão dizer: pastor, eu trouxe um amigo e eu queria tanto uma mensagem evangelística. Eu estou falando sobre a essência da igreja, e isso é a base do evangelho. Não tem nada mais evangelístico do que isso, amém? Mateus 28, 18 diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade. Declara comigo, diga toda autoridade no céu e na terra. Não é só até a autoridade, obrigado. Vocês são incríveis. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mateus 28, Jesus estabelece, nessa passagem tão simples, tão objetiva, 3 pilares fundamentais que representam a essência da igreja. O primeiro pilar fundamental é que Jesus, nesse texto, ele está deixando claro que ele delegou para a igreja a sua autoridade. Jesus não delegou tarefa, Jesus delegou a autoridade. Porque não adianta entendermos que temos uma missão se não recebemos dele a autoridade. Vou falar isso de novo, irmão. Antes de Jesus enviar a igreja para o mundo, Jesus enviou o Espírito para a igreja. Então primeiro você é fortalecido, enchido, renovado, e depois você fala no meu nome. Então primeiro o vinde, depois o ide. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então quando você se tornar tão parecido comigo, a ponto de ninguém saber quem sou eu e quem é você, a ponto de Judas precisar me beijar para sinalizar quem eu sou no meio de vocês, porque nos tornamos tão parecidos que ninguém sabe mais qual é a diferença. Quando isso acontecer, vocês vão no meu nome, pregarão no meu nome, falarão no meu nome. Come on, vamos juntos, gente. Enfermos serão curados, cativos serão libertos. Então, o primeiro pilar fundamental da essência da igreja: Jesus delegou para a igreja a autoridade. A autoridade, a Bíblia diz que ele ensinava as mesmas coisas que os mestres da lei, mas olha que coisa linda esse detalhe. A Bíblia diz: mas ele falava como quem tinha autoridade. É possível falar das coisas de Deus sem carregar a autoridade da parte de Deus. E é por isso que tem gente que às vezes fala: cara, eu já ouvi essa passagem tantas vezes, mas hoje ela soou diferente. Talvez quem está falando hoje essa palavra pode estar falando com uma autoridade diferente da que você ouviu inúmeras outras vezes. Orações às vezes mais simples, que carregam mais autoridade, porque não é pela repetição, não é pela eloquência, não é pela oratória, mas se alguém que tem um coração rendido e que entende o que carrega fala, você consegue ouvir o som de muitas águas se misturando ao timbre da voz dele. Essa foi a minha oração por anos durante o ministério. Pai, que cada palavra que eu liberar seja revestida do peso da sua glória. É por isso que em vários momentos eu peço para você fechar os olhos. A minha oração é para que não seja a minha voz, mas de alguma forma seja a voz do seu Pai falando com você. E por que isso é possível? Porque ele nos deu a autoridade. Jesus delegou sua autoridade. Autoridade sobre principados, autoridade sobre principados, potestades, autoridade sobre a morte, autoridade sobre doenças e enfermidades. Autoridade, irmão. Autoridade para você ministrar sobre os seus filhos, autoridade para você ministrar sobre a tua casa, autoridade para você determinar algo ser firme.
Em Jó, a palavra de Deus diz: determinando tu um negócio, sede firme, e a luz de Deus brilhará sobre os seus caminhos. A autoridade para falar em nome dele, aqueles que recusarem o que você fala, limpe as sandálias, para que nem a poeira daquele lugar você leve consigo. Irmão, quem sabe o que carrega não pede favor, libera favor. Pega isso. Jesus está deixando claro, vocês vão lá e vocês não vão ficar falando: ei, eu tenho algo para você. Se você, não, irmão, eu tenho algo que pode mudar a tua história. Você quer? Não, então deixa eu ir para onde alguém quer. Porque tem aqueles que tendo ouvidos não ouvem, tendo olhos não veem, tendo coração não sentem. Irmão, estão no meio da multidão, mas continuam sendo multidão. Mas existem aqueles que entendem: a multidão não é o meu lugar de destino, é o meu lugar de partida. Eu começo aqui, mas é ao lado do mestre que eu vou terminar a minha jornada. Eu começo aqui, é o meu lugar de partida, mas não é o meu lugar de destino. A gente sai da multidão e começa a se tornar parte de uma multidão um pouco menor, e depois passa a se tornar parte dos discípulos, e depois passa a se tornar parte dos amigos, e depois passa a ser um com ele, de uma forma que a gente já sabe quando é ele quem fala e quando não é. Você está comigo? Diga amém. Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Irmão, olha para mim, o Senhor ungiu a igreja para que a igreja proclame liberdade aos cativos, cura aos enfermos, destino aos perdidos, paternidade aos escravos. Isso foi dado para você. Deus já confiou isso a você. Você pode declarar isso em nome de Jesus. Diga: Deus derramou sobre mim uma unção que despedaça todo jugo. Diga: e essa unção, ela é irrevogável. Diga: eu carrego a própria vida de Deus dentro de mim. É esse paralelo, irmão, que não é um paradoxo. Parece que se anula, mas não. É de um extremo ao outro. Ele vem como um cordeiro, ele é entregue aos seus tosqueadores, ele não abre a sua boca, ele não fala nada. Mas por que ele não se defende? Porque ele não veio para se defender, ele veio para se entregar. Então ele vem, mesmo tendo autoridade, não utilizou dela durante o seu sacrifício na cruz. Só não esquece de uma coisa: ele não foi assassinado, ele se entregou. Ninguém tirou a vida dele, porque não seria possível tirar a vida da própria vida. Então a vida se entrega à morte, para que aqueles que estavam mortos pudessem receber a vida. Jesus morreu no meu lugar. Então ele morre como um cordeiro. Mas a gente não pode esquecer, irmão, e a doutrina não pode tirar de nós esse entendimento, e a religião não pode tirar de nós essa clareza de que o nosso Deus se entregou como um cordeiro, mas Ele governa como um leão. O fato dele ser longânimo, bondoso, não significa que ele é passivo. O fato dele ter bondade e graça não significa que ele não seja santo. A santidade dele continua tendo nojo do pecado, ele só não tem nojo do pecador. Ele vê além do meu pecado, mas o pecado continua sendo pecado. E às vezes a gente confunde isso. Às vezes a gente vive como se fosse qualquer um, porque Deus vai me perdoar, irmão. O fato dele ter nos perdoado não significa que a gente queira voltar para o lixo da onde ele já nos removeu. Então entende isso. O meu rei se entregou como um cordeiro, manso, sem falar uma palavra. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou como um leão, e o rugido dele pode ser sentido em todos os lugares. E quando ele entra no ambiente, todo mundo sabe que ele chegou. Ele carrega a autoridade, uma coroa estabelecida sobre ele de glória, de honra e de imortalidade. Ele carrega as marcas. Ele carrega as marcas. Por que Jesus não ressuscita sem as marcas? Porque evangelho não é, irmão, estético. Evangelho não é estético. As cicatrizes de Jesus não tem a ver com estética. É um princípio, não é estético, é profético. Jesus volta com as chagas para que até aqueles que não acreditavam que ele era quem dizia ser pudessem tocar, e aí então entender que de fato ele era o Messias que ressuscitou dos mortos e voltou para contar a história. Você está comigo?
Diga, a essência da igreja diz respeito à autoridade. Provérbios 28 diz, os ímpios, eu amo essa passagem, fogem sem que haja nada a persegui-los. Mas os justos são ousados como um leão. Eu vou falar isso de novo. Que a dinâmica não pode ser invertida. Tem muitos justos que estão se assustando sem que haja nada a persegui-los. Tem muita teologia pautada em batalha espiritual, e as batalhas existem, elas são reais, mas eu não posso viver só pensando nelas. Batalha, Deus me dá livramento, Deus me dá... Peraí, irmão. Ele já conquistou na cruz a vitória que de geração em geração já foi estabelecida. Tem gente que está pedindo para Jesus fazer o que ele já fez, dar o que ele já deu. Então pega essa chave, para de pedir como se fosse um favor, o que já é a sua herança. A cura não é um favor, é herança. A autoridade não é favor, é herança. A identidade não é um favor, é herança. Foi dada por graça mediante a fé, mas faz parte da sua herança. Enquanto não tivermos a consciência disso, vivemos como se não tivéssemos herança nenhuma. A Bíblia diz, o herdeiro, enquanto é menino, de nada difere de um escravo, por mais que seja dono de tudo. A Bíblia está dizendo, o herdeiro só tem acesso à herança quando tem consciência de quem é. Você está comigo? Então pega isso. Provérbios está dizendo, os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Por que os justos são ousados como um leão? Porque essa é a identidade do nosso Pai. O meu pai é o leão da tribo de Judá. O meu pai é o leão que ressuscitou. Então na genética do céu, é assim que eu tenho que me portar. Eu falei sobre isso alguns meses atrás. Tem muita gente miando quando deveria estar rugindo. Pega isso, irmão. Uma das coisas que eu mais amo ouvir de pessoas que nem me conhecem direito é quando alguém completamente inusitado fala, cara, eu nunca tinha te ouvido pregar, mas eu vi você orando, é como um leão. E eu falo, uau, eu estou parecendo um pouco mais com meu pai. É para esse lugar que eu quero ir. Para de miar quando você deveria estar rugindo, irmão. Você é um leão, você não pede favor, você libera favor. Você é um canal da glória, você é um canal da graça, você é um canal de transbordo, você é um canal de Deus. Você está comigo? Declare com autoridade, diga, eu sou como meu pai é. Às vezes a gente vive como se sempre tivesse à espera do resultado da próxima batalha. Não, se Deus quiser eu vou conseguir isso. Não, se Deus quiser eu vou vencer nisso. Se Deus quiser, você está tratando como se fosse uma opção, algo que já é uma realidade. Ele já quis, e por isso que Ele já liberou sobre a igreja a autoridade. Mateus 28 fala sobre isso. Essas batalhas já foram vencidas. Eu queria de verdade que você meditasse isso. Você que está online, medita nisso. Filipinas conectado, Austrália, Irlanda, Bolívia conectados. Anota isso, irmão, não peça como favor aquilo que já é a sua herança. Mateus 16:19, eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Reis e sacerdotes, irmão, olha para mim, qual é a função de um rei? Queria até te fazer um convite, se você puder, assiste nos próximos dias, pega alguns bons filmes que falam sobre reis, assiste na Netflix, aluga, porque o problema é que a gente está tanto tempo numa democracia, que às vezes a gente esquece como funciona um reinado. Os reis apontam destinos, as suas decisões mudam o curso da história. Quando a mão de um rei, eu estou falando de um rei justo, quando a mão de um rei se estabelece sobre alguém, todo mundo já sabe, ele vai liberar favor sobre esse cara, vai ter algo diferente. Você pega na Inglaterra, quando a rainha ou um sir, ou seja lá quem for, pega a espada e faz aquele símbolo tradicional dos dois lados e sobre a cabeça, uma honra foi liberada sobre ele.
O problema, irmão, é de uma geração de reis que não sabe o que carregam e ficam como súditos pedindo para receber o que o seu pai já deu por herança. Você foi chamado por Deus para caminhar como rei e como sacerdote. Você governa diante dos homens e você conecta os céus com a terra. Antigamente isso era específico. Reis reinavam, sacerdotes ministravam, e nós não fazemos parte de nenhuma dessas duas dinâmicas. Somos gentios. Não estamos debaixo dessa promessa, não fazemos parte dessa aliança, mas porque Ele veio para os seus e os seus não os reconheceram, deu a todos aqueles que creem no seu nome o direito de se tornarem filhos de Deus. A gente não estava nessa conta. Então o Rei dos Reis vem, e porque os príncipes não o reconhecem como rei, os gentios são convidados para a festa. Foi assim que a gente entrou na história. 1 Pedro 2,9, cara, eu estou sentindo muito de Deus aqui. Alguém está recebendo algo nessa manhã? 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem noção da grandeza, do peso do nosso chamado como igreja? Reinar diante dos homens e ministrar diante dos céus. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!